Olá, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre as últimas notícias a respeito da queda do bispo Romualdo Panseiro. As últimas notícias do que aconteceu com o bispo Romualdo Panseiro. Então, eu vou ler para você um e-mail que eu recebi com as últimas notícias, com as últimas informações a respeito do bispo Romualdo e a sua saída da Igreja Universal do Reino de Deus, o motivo da sua saída e como ele se comportou diante do bispo Macedo, quando foi ele questionado então pelo bispo Macedo. Então, vamos lá. Bispo Romualdo vira a cabeça de vez. Esse é o título do e-mail e a fonte que nós temos, ela é uma fonte confiável, porque todas as informações que nós temos recebido dessa fonte, nós temos constatado com outras fontes também, a veracidade, o que realmente é a verdade. A queda do ex-bispo Romualdo, ainda está sendo escondida o máximo que podem pela cúpula. Então é um caso que está sendo escondido. Eles não fizeram como fizeram com o Gerson Cardoso, não fizeram como fizeram comigo, não fizeram como fizeram com o João Leite, ou seja, o caso da queda do Romualdo Panseiro está sendo escondido, o caso está sendo escondido. Não se pode falar, não se pode citar no assunto. Bispo Macedo está preocupado porque a reação do Romualdo foi inesperada. Ele não abaixou a cabeça, nem se arrependeu. Pelo contrário, falou tudo que tinha entalado na garganta. Bispo Macedo disse que ele, o Romualdo, parecia um louco. Ou seja, o Romualdo, ele não abaixou a cabeça para o bispo Macedo. Pelo contrário, ele colocou para fora tudo aquilo que ele tinha na garganta, que ele foi usado para crescer a igreja, escondeu muitas coisas do bispo Macedo, ao ponto de ameaçar o bispo Macedo e dizer para ele que se não derem o que ele quer, se não fizerem o que ele quer, ele vai abrir a boca, ele vai colocar realmente a boca no trambone, como se costuma dizer. Então o bispo Macedo ficou desesperado e por isso a cúpula tenta esconder o caso do Romualdo de todas as formas, de todas as maneiras. Aliás, em vídeos passados, eu já havia falado que o bispo Macedo usava o Romualdo, que o Romualdo era usado. Claro que também se deixava usar e também tinha os seus interesses, mas o Romualdo sempre foi usado pelo bispo Macedo. Eu até imagino que o Romualdo deve ter falado para o bispo Macedo, deve ter falado para ele, olha, eu cresci a igreja financeiramente e agora a igreja e tudo está sendo entregue à sua filha, a Cristiane Cardoso, entregue ao Renato. O que o senhor, bispo Macedo, havia dito muitas vezes que isso não haveria na igreja, que a igreja não passaria de pai para filho ou para família, né? O Romualdo deve ter falado, olha, eu sei de todos os esquemas da política
Eu sei de todos os esquemas da igreja. E é claro, o bispo Macedo deve ter ficado muito preocupado com essa reação do Romualdo. Já há mais de 8 anos, que ele tinha envolvimento com amantes e prostitutas, sem falar no vício do álcool, que já era de conhecimento de todos. Então, há mais de 8 anos, e eu falei já em vídeos passados também a respeito do Romualdo, que eu conheço o Romualdo, convivi com ele, e quando eu falava, muitas pessoas não acreditavam, inclusive pessoas de dentro da instituição. Então, há mais de 8 anos que o Romualdo tinha envolvimento com amantes, com prostitutas, sem falar no vício do álcool que já era conhecido de todos. Então, abriu o verbo e disse que já não gostava mais da dona Márcia. Então, Romualdo disse que não gostava mais da Márcia. Ela não pensou 2 vezes em pedir o divórcio. Segundo as informações aqui, ela não pensou em 2 vezes, pensou 2 vezes em pedir o divórcio. Disse que por mais de 30 anos estava casada com um cafajeste. Atualmente, ela está vivendo em Lisboa e continua frequentando as reuniões da igreja. Já o Romualdo desapareceu do mapa. Então o Romualdo desapareceu, virou a cabeça de vez, deve estar viajando e curtindo a grana que desviou todos estes anos. Você sabe essas construções que aconteceram no Brasil das catedrais? Essas catedrais que foram construídas em todos os estados, em todas as cidades. Pergunta aos empreiteiros se eles não tinham que dar propina para o Romualdo. Perguntam os empreiteiros. Inclusive, tenho relatos disso. Então, o Romualdo desapareceu, ninguém sabe onde está. Deve estar curtindo, né? Cheio da grana, cheio do dinheiro. E a cúpula não sabe o que fazer. Então, a cúpula da instituição, da igreja, não sabe o que fazer. Inclusive, o Romualdo também disse que não vai tirar nada do nome dele. Nada do nome dele. Em relação à questão das prostitutas, o Clodomir que entregou o Romualdo, foi o bispo Clodomir que entregou o Romualdo. Aliás, o Romualdo, lembra aquele vídeo que eu gravei, que o Romualdo havia oferecido a cabeça do Clodomir, né? Oferecido dinheiro para não falar dele, e até mesmo ofereceu também entregar coisas do Clodomir. Então, o Clodomir não esperou que o Romualdo entregasse ele. O Clodomir entregou o Romualdo primeiro. Então, a cúpula não sabe o que fazer, é proibido tocar no nome dele. O próprio bispo Macedo fez a reunião com todos os pastores e esposas do mundo todo para contar o que aconteceu. Porém, não citou o nome dele de jeito nenhum. É como se ele nunca tivesse existido na igreja. O Romualdo também não aceitou gravar vídeo como o João Leite gravou, né? Engraçado que o bispo Macedo, numa reunião, eu tenho um áudio, ele fala que quando eu fui ter com ele, no meu caso, que eu chorei, né? E ele ainda faz aquela expressão de choro de forma irônica. Ah, o Alfredo chorou. Eu quero ver agora ele falar isso, fazer isso com o Romualdo. No fundo, o bispo Macedo, ele é um tremendo borra-botas. É um borra-botas.
o que ele gosta de usar essa expressão para os outros, na verdade, ele é um borra-botas, porque ele tem o rabo preso com muitas pessoas. E cada vez a situação vai ficar pior. Cada vez a situação vai ficar pior nessa instituição. Porque todo mundo já percebeu que o Bispo Macedo já entregou tudo ao Renato e à Cristiane. Entregou tudo ao Renato e à Cristiane. E tem outros assuntos aqui também, fora esse do Romualdo. Vamos lá. Enquanto o Bispo Romualdo trazia os grandes resultados financeiros e crescia cada dia mais as arrecadações por onde passou, o Bispo Macedo considerava ele como bispo da fé, o bispo que arrebenta, enfim, era só elogios. Um grande homem de Deus chegou a ser cogitado para ser o sucessor. No primeiro livro do Bispo Macedo, o Bispo Macedo fala isso, está lá escrito, que o sucessor dele seria o Romualdo. Vejam lá no livro do Bispo Macedo. Vejam lá no livro do Bispo Macedo. Então, você vai observando, meu irmão, minha irmã, como está a situação nessa instituição. E o que mais nos deixa tristes é porque nós temos tentado abrir os olhos das pessoas para que elas não continuem dando os seus dízimos, dando suas ofertas, dando os seus sacrifícios, mas elas continuam dando, elas querem continuar dando, elas querem continuar entregando o seu dinheiro, que às vezes é suado, nessa instituição. Então, já na reunião de pastores, após a queda, e ele ter falado tudo que tinha para falar para o Bispo Macedo, o discurso mudou como sempre e reinou a hipocrisia. Então, antes, a intenção da cúpula era o quê? Fazer com ele o que fez com os outros. Colocar de obreiro, mandar gravar um vídeo, né? Mas o Romualdo não se curvou diante do Bispo Macedo, ameaçou o Bispo Macedo, e aí o discurso mudou. Ou seja, estão tentando esconder, como se o Romualdo nunca tivesse existido na instituição. Segundo o Bispo Macedo, olha só a hipocrisia, olha só a hipocrisia. Segundo o Bispo Macedo, é o diabo que ajudou ele a crescer. Então, segundo o Bispo Macedo, quem ajudou o Romualdo a crescer financeiramente foi o diabo. Olha só. Que o diabo que enviava povo para as reuniões do Romualdo, que o diabo ajudou muitos pastores a crescer, para depois, quando eles saírem, os outros pastores ficarem do lado deste que saiu. Porque um receio do Romualdo, do Bispo Macedo também é esse, que o Romualdo consiga arrastar os discípulos mercenários que ele também fez, que ele também criou. Ele está receoso que o Romualdo tente arrastar os demais com ele. Todos sabem que o Romualdo tem muitos discípulos mercenários igual a ele, embora neste momento creio que ele não vai querer saber de igreja, vai querer curtir a vida, né? Vai querer curtir a vida. E não é de se duvidar. Aliás, eu não duvido nada que o Romualdo esteja agora comendo aquele bife que ele gosta, né? O Kobe, comendo no Panamá aquela entranha que ele gostava muito, aquela tequila bem cara, né? Nos hotéis de luxo que ele sempre gostou, sempre ostentou isso, os vinhos caros, cerveja Heineken, sempre gostou de coisas
boas. Então agora, imagine, com dinheiro, sem esposa, livre, né, aparentemente, cheio do dinheiro, inclusive, volto a repetir, de pessoas que deixaram de pagar contas, deixaram de comprar coisas para os seus filhos, não é isso? Então vamos lá. A fogueira santa, agora para terminar, para que o vídeo não fique longo, para que você possa compartilhar e também baixar e colocar no WhatsApp, a fogueira santa foi outro fiasco no mundo todo. Então a fogueira santa, cada fogueira santa tem sido pior. Uma tem sido pior. Antigamente era uma ser melhor do que a outra, agora não. Agora uma está sendo pior do que a outra. Os países estão enviando pastores de todos os países para o templo com a desculpa de que é para visitarem a família, o que é uma grande mentira, pois a igreja não tem interesse algum que o pastor visite a família, mas na verdade cada um está levando uma mala fechada. Dos Estados Unidos foram 40 casais com $10 mil, cada um. Faça as contas. É o que eles estão fazendo para tirar o dinheiro dos países. Estão dando desculpa que os pastores vão visitar a família e cada pastor, cada casal, cada pessoa leva o que é permitido pela lei, $10 mil. $10 mil. Aí você faz as contas, né? 40 casais, 80 pessoas, cada um levando $10 mil. Esses $10 mil vieram da onde? Dos dízimos e das ofertas que não foram declarados. E isso está acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo na África e também acontecendo lá em Portugal. De Portugal também está indo uns 15 casais que foram escolhidos. Todos estaduais e regionais estão apavorados, pois já receberam um recado que vão levar uma mala para o templo. Porém, não dizem o que tem dentro da mala. Acredita-se que seja euros. Eu quero dar um conselho para os pastores e esposas que estão fazendo isso, que estão servindo de mulas. Tire foto, grave, guarde a passagem, guarde o número do voo, tudo, porque um dia você vai precisar disso. E outra coisa, se pegarem vocês no aeroporto, se a polícia pegar vocês no aeroporto, a instituição vai dizer ainda que vocês estavam roubando a instituição, como aconteceu com um pastor na África, que estava levando dinheiro no carro de um país para o outro, a mando da cúpula. Aconteceu um acidente, ele morreu, a polícia encontrou o dinheiro e a cúpula disse que esse pastor, para tirar o corpo fora, disse que esse pastor estava roubando a igreja. Se eu não me engano, o nome do pastor era o pastor Abel, da África. Então, essas foram as últimas notícias. Eu tenho umas outras coisas para falar, mas amanhã eu vou fazer um outro live falando sobre o que vai acontecer em Portugal, lá em Portugal, com o filme Nada a Perder. Nós já recebemos também informações do que eles vão fazer com o filme Nada a Perder em Portugal. Compartilhe esse vídeo, tá? Pode baixar, pode subir no seu canal do YouTube, não tem problema nenhum. E só para duas coisas aqui para terminar. Interessante que a última postagem do Romualdo, né, no Facebook dele, foi a condenação. Foi a minha condenação lá do Rio de Janeiro. E na condenação do Rio de Janeiro, interessante que os advogados da instituição dizem que eu estava ofendendo a honra do Bispo Macedo e também do Romualdo Panseiro. Olha só que coisa, né? Mas vamos em frente, as denúncias elas vão continuar. Um forte abraço, fiquem todos na paz.